Olá, queridos amigos, seguidores da MLaw Academy, aqui dá início com vocês a nossa live. Queria dar as boas-vindas a todos, iniciando aqui que hoje teremos o nosso amigo de Santa Catarina, Dr. James Winter, que estará aqui com a gente daqui a pouco, esperando aqui a conexão dele, e falará aqui com a gente sobre os terminais privados, né, a quebra do modelo Landlord dos projetos Greenfield. Estaremos aqui discutindo sobre os modelos de terminais de uso privado. Acho que vai ser bastante interessante estarmos todos presentes, até mesmo porque os terminais de uso privado, né, são os que os terminais, os empreendimentos portuários, né, para exploração, e requerem muitos investimentos. Eu acho que a nossa importância maior aqui hoje é trazer para vocês um pouco mais de conhecimento, que é o que a MLaw tem se proposto, né, a fazer, e trazer para a gente mais conhecimento. Isso tem sido importante dentro da área de atuação que a gente, né, planeja, e para dar conhecimento também a todos. Acho importante esse modelo de interação, e queria até elogiar não só o projeto da MLaw, mas como propriamente a doutora Eliane, né, em estar aí junto de todos nós para tentarmos, de uma forma ou de outra, a gente tentar levar mais conhecimento, colocar para as pessoas o que realmente a gente precisa, né, interagir em termos de atualização nessa área, que é o que é muito importante. Enfim, estou procurando aqui o Dr. James para a gente poder entrar e começarmos aí o nosso momento de interação. Deixa eu ver se eu consigo aqui chamá-lo. Só um instante. E a gente poder iniciar. Então, gente, pois então, dando boa noite aí para vocês, vamos começar. Eu acho que o James deve estar tentando aí se conectar. Eu também estou tentando colocar aqui, mas acho que não dá para ficar colocando esses coraçõezinhos. Depois, qualquer coisa, vocês... A gente vai aqui tentando. Essa maneira da gente congregar todos, ou seja, nos unirmos. Boa noite, doutora Eliane, que está aí com a gente. Obrigada mais uma vez. Pronto, acho que o James agora... Acho que agora ele conseguiu. Aguardando. Pois é, como eu estava dizendo, como é importante a gente, cada vez mais, eu acho que esses momentos de pandemia vão servir, né, para que a gente comece a pensar novas maneiras de interação. Boa noite a todos. Novas maneiras de interação, e essa maneira de lives. Olá, doutor. Oi, boa noite. É isso, doutor, eu estou falando certo agora o seu nome? Me diga aí, me ensine, por favor, porque eu acho que eu americanizei um pouco. Não, tá certo, sim. Pode aumentar um pouquinho, James, o teu áudio? Eu estou tentando aumentar um pouquinho aqui o meu também, que eu acho que aumenta para que as outras pessoas possam também ouvir um pouco mais alto. Tá. Tenta ver se está no volume máximo aí também. Tá aí? Sim. Então vamos lá. Bem, James, é como eu estava colocando aqui para todos, tá? Muito importante essa maneira, hoje em dia, tá? E dentro dessa pandemia, eu acho que muito mais a gente ter uma interação, né, tecnológica para as discussões. Isso traz para a gente inúmeras vantagens, né? A gente repensar nossos modelos de interação, né? Trazer para as pessoas uma maior curiosidade, né, em relação à matéria. E eu acho que isso que a MLaw, e aqui falando em nome de todos aí que fazem da MLaw, e não só, acho que a doutora Eliane já está bem aí
acima do nosso momento, dessa maneira de interagir e tudo. Eu acho que ela foi uma grande idealizadora, e falando em nome de todos, queria dar as boas-vindas a todos que estão aí interagindo com a gente, boa noite, mas ainda assim, colocar a importância dessa maneira de interação agora, certo? Eu acho que cada vez mais nós vamos ter que evoluirmos, né, nessa maneira de estarmos passando para as pessoas conhecimento, passando para as pessoas uma forma maior de interação, né, tecnológica. Isso é importante e é bom demais para a gente poder evoluirmos nesses pensamentos, né? Colocando o nosso assunto aí de hoje, que é de maneira, assim, importantíssima, e a gente precisa realmente pensar muito aí no que nós temos, né, em termos de tupes e tudo mais. Eu queria de logo agradecer aí você ter se proposto, né, a falar sobre o tema. Queria te apresentar, né, como um graduado de Direito pela Universidade de Itajaí, né, da Univale, ser especialista em Direito Processual Civil, em Direito Ambiental, em Direito Aquaviário e Atividade Portuária, também pela Univale, por ser mestre em Direito de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, advogado, né, atuante na parte também de terminais privados, estaleiros e unidades offshore, e é presidente da comissão, nosso colega aí, presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário, né, pela OAB de Santa Catarina, e sócio fundador do seu escritório, que é o Macedo Inter Advogados Associados. Então, James, bem-vindo, né? Espero que a gente consiga aí traçar bons projetos para que as pessoas que desejam realmente interagir com o setor, trabalhar com o setor, estudar mais sobre esse setor que é tão interessante, que é o direito portuário, né? E eu diria também o direito marítimo. A EMILO também, né, tem propagado uma pós-graduação em Direito dos Transportes, que também é muito importante, né? Então eu queria dar as boas-vindas e começar contigo a nossa conversa de hoje, colocando a importância realmente e a evolução dos terminais, né, de uso privado. Essa questão aí da evolução, né, para o modelo Greenfield. Enfim, queria colocar aí para você, eu queria primeiramente colocar a questão da competência, né, para legislar, né, nós temos aí a evolução da legislação, né, primeiramente em relação aos investimentos que eu acho que a legislação tem colocado aí para a gente, né, a modalidade de investimentos, como a gente precisa evoluir nesses investimentos e o que a gente precisa realmente fazer para nós termos portos mais atuantes, mais eficientes e mais eficazes, porque como a gente tem visto aí, portos são atividades essenciais, eles não podem parar. Nesse momento de pandemia, principalmente, e assim, sempre que eu tenho falado, tenho batido palma para todos os atuantes da área, né, do direito portuário, e aí a gente vem aí desde os estivadores, capatazias, pessoas periféricas, né, que fazem parte aí da atuação do que a gente tem trabalhado e, obviamente, dentro da nossa profissão, os escritórios que também não têm parado. A gente aqui, como advogado, também aqui no Ceará, os trabalhos não param, a gente também não tem tido folga. Mas, enfim, queria colocar aí para ti a tua matéria e começar aí contigo, pedindo que, se tu pudesse traçar aí a competência, né, para legislar dentro dos portos, a forma de exploração, como é que é a forma de exploração hoje aí na matéria. A gente sabe que o termo landlord, né, provém, né, de uma série de outros tipos de exploração de portos, e queria também que você pudesse explicar aí para a gente, enfim, trazendo curiosidade e trazendo explicação para outras pessoas também que estão no ramo, e a gente poder passar também um pouquinho da matéria que é do nosso conhecimento, para que outras pessoas também possam interagir. Bem-vindo, vou lhe passar a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou muito honrado aí. Primeiro quero dizer que estou muito honrado com o convite feito pela doutora Eliane, especial por estar fazendo essa live com você também, uma colega super prestigiada do meio. Então isso foi muito legal.
E, Obrigada. enfim, cumprimento aos demais professores e membros aí da Emilau, na sua pessoa e da doutora Eliane. Enfim, indo diretamente à questão que você falou com relação aos modelos, primeiro eu vou falar, a princípio, primeiro quero fazer uma introdução para levar isso como uma conversa mais interessante, não como um questionário, né? Como a gente para que o público aí tenha mais interesse nas matérias, né? Enfim, a competência de legislação é da União. A União compete sempre legislar sobre portos e a competência para exploração também é dela. A União pode explorar diretamente através de autorização, de concessão, permissão. Existe também a delegação, né? Tem que voltar a fazer um contexto histórico rapidamente com relação a esse tipo de modelo. Lá atrás, quando existia ainda a Portobras, a Portobras era responsável por fazer o porto, administrar e operar. Esse modelo não deu muito certo, tanto que depois ela foi criada em 1975, por aí, e em 1990 foi extinta porque o modelo não funcionou. Posteriormente veio a companhia Docas, que assumiu toda a responsabilidade dos portos, dividida em alguns com a União e outros com os estados, e assim isso foi na década de 90, e logo em seguida já veio a famosa Lei de Modernização dos Portos, que realmente ajudou em muito o setor, e ali deu brecha já para a organização dos terminais privados. Tá? A partir de então, começaram a surgir esses projetos, que nem é o tema do nossa live também. Começaram a iniciar alguns projetos greenfields, que são aqueles projetos que vêm desde a concepção do papel, entre aspas, que é a compra do terreno, a estrutura, montar toda a estrutura do terminal portuário, comprar todos os equipamentos, enfim, montar toda a estrutura para que possa lá na frente operar. Infelizmente ou felizmente, porque é uma atividade que a cada dia que passa vai se modernizando e vai alterando, a parte da legislação foi acompanhando exatamente isso. E acho que é normal nesse tipo de atividade que sempre estejamos a melhorar. Então, desde a criação da Lei de Modernização dos Portos, posteriormente, em 2001, veio a criação da ANTAQ, Agência Reguladora, né? Essa agência tem um papel fundamental hoje, junto com o poder concedente, só que nesse período, desde 2001 até hoje, em específico para os terminais privados, já tivemos aí 4 resoluções que tratavam exatamente da matéria, e cada uma sempre avançando, sempre avançando. Lá atrás, nós trabalhamos com a resolução 517. Quando eu falo nós trabalhamos, eu vou vender um pouco meu peixe aqui, eu já trabalhei em dois grandes projetos de liberação de terminais portuários. Então, eu já acompanhei isso desde 2008, na verdade, e conheço bem a matéria de perto, porque eu sofri junto com o investidor em todas as situações aí de ansiosidade dos investimentos, enfim, junto com as equipes multidisciplinares, mas a parte burocrática do direito nós conduzíamos aí já junto ao ANTAQ e à época ao Ministério dos Transportes, já mudou também, depois fui junto à CEP, hoje é o Ministério da Infraestrutura, né? Isso. Então, com a resolução 517, lá atrás, em 2005, já existia essa possibilidade, porque a lei permitia, e eles tentaram regulamentar essa norma. E lá atrás já surgiu uma discussão muito forte com relação a quem poderia ter o seu terminal privado. Se era só quem tinha a carga própria, carga de terceiros, mais tarde veio a carga preponderantemente de terceiros. Então, de lá de trás até hoje, nós já tivemos a resolução 517, a 1660, 1695, a 3240, se não me falha a memória, e agora, recentemente, em 2018, foi a 20 de 2018, que é a resolução que vale,
por força agora já da nova lei dos portos, da 12.815. Então, nesse meio tempo, o setor veio evoluindo, o modelo veio evoluindo, e quem está ganhando isso, eu entendo que hoje é o usuário. Lá atrás, existiam os terminais privados puros, que eram aqueles terminal fugiu o nome, da Vale, do Rio Doce, da própria Petrobras, terminais próprios para suco de laranja, terminais da Dow Química, diversos terminais que eram de uso exclusivo das empresas, né? Posteriormente, com essa abertura, permitindo, frente à ociosidade de alguns terminais de grãos ou outros, assim, que não operavam... Importante a iniciativa privada no nosso setor, nesse âmbito que a gente vê como TUPs, obviamente, né? Exato. Também porque terminais de uso privado sempre terão que existir, né? Dentro do que cada um se destina, né? Acho que isso daí... E a ANTAQ, eu acho que tem feito um papel importante, né? Porque ela precisa, obviamente, legislar sobre todos eles. E depois eu queria até te pedir para te dar também uma pincelada em relação à problemática que a gente tem da ANTAQ, né? Em termos de não só de legislação, mas acho que fiscalização também da área toda de terminais. Sim, sim. Então, dentro desse andamento e da evolução dessa legislação, surgiram vários entraves. Eu vou citar alguns assim mais relevantes que eu lembro agora, que primeiro foi a questão da carga própria e carga de terceiro, que hoje isso já foi superado. Posteriormente, tinha a situação de que o terminal privado, se fosse para fazer um aumento de área de mais de 25%, teria que fazer novo anúncio público, que também isso já foi superado, né? E são entraves que às vezes são criados, que não estão escritos na lei, mas às vezes na regulação tem, e que são criados desnecessariamente. Outros não. Mas o modelo, porque o investidor privado, ele conta com aquele dinheiro, com aquele investimento, com aquele prazo de cronograma, e aquilo lá tem que ser seguido. É muito difícil investir, porque todos os projetos greenfield que são realizados assim, são projetos de retorno a longo prazo, a muito longo prazo. Aqui no nosso estado, aqui em Santa Catarina, eu posso dizer que nós temos praticamente hoje todos os modelos aqui. Nós temos Itajaí, o Porto de Itajaí, que é delegado ao município. Nós temos o Porto de Imbituba e o Porto de São Francisco do Sul, que é delegado ao estado. E temos os terminais privados aqui, que são vários. Os dois maiores, que é a Porto Nave e o Porto de Itapuá, e outros menores, como a Politerminais, Teporte, Barra do Rio. E lá atrás disso também vem uma grande estrutura de terminais retroportuários, ou portos secos, que falam. Aqui na nossa região nós temos 4 grandes, outros também, né? Mas eu posso citar Multilog, Conexão Marítima, Forte, Logística, Local Frio, enfim. Então, toda essa estrutura necessária para o procedimento do desembaraço aduaneiro faz com que o Estado aqui tenha um relevante serviço para toda a comunidade, para o usuário e qualificação desse serviço. Nós temos aqui terminais que já bateram um recorde de média de movimentação de 95 containers por hora. Então, é padrão de primeiro mundo. Então, acho que isso demonstra que o investimento privado foi importante e está dando resultado para nós. Essa é a importância, grande importância, né, do investimento privado. Até mesmo porque, com a evolução, quer dizer, a gente não pode desconectar, né, a parte de investidores com a parte de evolução portuária. Não há como desconectar, né? Porto é investimento, não tem como a gente, enfim, não há como a movimentação, né, preponderante das cargas, né, a fiscalização, tudo isso requer investimento. Mas, por outro lado, a gente tem que ter um investimento privado, senão a coisa realmente não acontece. Dentro do que a gente estava conversando, e que tu me falaste aí das formas de exploração, né? Me coloca aí também, assim, uma das coisas que eu acho que a gente poderia explorar.
a questão a diferença entre, né, o modelo landlord, que sair daí seria realmente propriamente dito, a questão da exploração, né, da parte de portos, o modelo landlord frente aos projetos greenfield. A gente entraria um pouco aí dentro da nossa matéria, até para a gente depois discutir um pouquinho a parte da regulação, né, a parte da legislação em si. Se tu pudesse aí colocar para a gente a conceitualização, né, de um de outro. Sim. Dentro desse... Sim, o modelo... dessas formas de exploração, né, de portos. Teve uma pergunta aqui de uma colega, que é a doutora, eu acho que é, enfim, que é a Elis, em relação à lei 12.815, James, ela pergunta quais as fragilidades apontadas e o que é que precisaria, no caso, melhorar. Teria alguma coisa que a gente poderia colocar para ela em relação a isso? Porque, por exemplo, o que é que precisaria melhorar? Das fragilidades da 12.815, né, que abriu aí um pouquinho a parte de exploração, mas ao mesmo tempo trouxe de volta, né, para a parte pública. O que é que tu terias aí que pudesse colocar para ela, né, que responderia aí a pergunta dela, que eu acho que seria interessante a gente tocar também nisso daí. Tu falaste em relação a 12.815, né, e o modelo de evolução aí da legislação. Eu acho que a lei 12.815, ela trouxe bons benefícios para toda a atividade portuária, sejam para os portos públicos ou terminais privados. Eu entendo que a sua regulamentação, através dos dois decretos, que teve o 8033 e o 9047, agora não lembro todos de cabeça, foi muito importante, em especial nesse caso, para a questão do destravamento de investimentos, que foi o que eu coloquei no início, a questão da possibilidade de antecipação dos contratos, de renovação antecipada dos contratos de arrendamento, que muitos operadores estavam aguardando ou gostariam de ter uma segurança para investir, e até então não tinham. Até isso é um assunto importante, porque recentemente o próprio TCU tinha uma cautelar proibindo o Ministério da Infraestrutura e da ANTAC de fazer a renovação antecipada dos contratos. Isso vinha de 2018, e esse mês agora, se não me engano, na semana do dia 8 desse mês, o TCU voltou atrás e liberou. Então, acho que isso é um passo muito importante para todo o setor, que traz segurança jurídica, que é o que todo mundo quer, e vai destravar investimentos, principalmente agora nessa fase aí difícil que nós estamos passando, aí de coronavírus, enfim, cujos portos estão sendo fundamentais, toda a logística nacional, enfim, mas os portos também estão sendo fundamentais aí para dar atenção e suprir a tudo que nós, aqui brasileiros, precisamos. Então, eu acho que eu devo ter respondido dessa forma, não sei se está satisfeito ou não, mas eu fico à disposição. Sim, e queria até dar boas-vindas, James, ao nosso querido doutor Oswaldo Agripino também, que pergunta aí para a gente, lhe dá os parabéns e pergunta aí sobre a eficiência, se tem gerado concorrência e tem sido repasse e tem sido repassado ao usuário. Ele coloca o seguinte, que aqui nós temos os custos do Brasil, ele indaga, e esse modelo resistirá ao coronavírus? Ele está te perguntando. E boa noite, doutor Agripino, tudo de bom? Estamos juntos. Coloca aí para ele o que é que tu pensa em relação a isso. Olha, a gente sabe que a lei dos portos, ela assegura, né, o direito de construir, de reformar, ampliar, melhorar, explorar a instalação portuária, né? Enfim, a gente tem aí uma evolução, eu acho que da matéria em relação a a lei 12.815, né? Eu acho que todos os terminais têm sido, de certa forma, beneficiados com essa lei. Mas a gente também tem muitos entraves, né? Eu acho que isso é uma das coisas que ele pontua aí, e talvez o que ele coloca em relação específico também à questão do coronavírus, né? Se essa eficiência, se essa modalidade tem gerado concorrência, como tem sido repassado para o usuário, né? E em relação aos custos Brasil. Não sei se tu poderia pontuar em relação aí e responder Sim. também a pergunta dele. É interessante para todo mundo. Sim. A questão da concorrência, na minha opinião, tem uma opinião muito particular, depende muito também do segmento que a gente está tratando. Qual seja, pode ser a questão onde se movimenta containers, que aqui na nossa região a gente tem muito disso, Itajaí, Santos,
Sim, São aqui dois também. grandes polos de movimentação de containers, né, no Brasil. Tem a questão do granel líquido, tem a questão do grano sólido, do commodities. Então, cada setor ou cada produto tem uma diversidade de, como é que eu vou dizer assim, de segmentos que devem ou não à concorrência. Em Santa Catarina, nós temos dois grandes terminais, muitos contêineres, então, e mais ao Porto Público de Itajaí, que tem a Maersk, que opera aqui. Então, nós temos a concorrência entre esses três terminais, que são os que têm aqui a condição da carga containerizada. Temos que, a exemplo de Imbituba, de São Francisco dos Sul também, que já seria uma outra modalidade, uma formatação diferente. A concorrência, hoje, eu entendo que ela vem de parâmetros que vêm lá de trás, até da própria formação hoje do terminal, dos acionistas que controlam, enfim. De qualquer forma, todos competem e melhoram o dia a dia aqui. Eu acho que eles são extremamente eficientes e resguardam aos interesses dos usuários, sim, aqui em... Tá fugindo um pouquinho, James. James, fala um pouquinho mais alto. Acho que tá fugindo um pouquinho. Não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo aí? Tá fugindo um pouco. Tá entrando novamente. Acho que eu perdi um pouquinho ele aqui. Pronto, James. A conexão tá ruim. James. James voltando. Voltou? Melhorou a conexão aí, amigo? Tá sem som. O teu telefone eu acho que tá sem som. A tua conexão aí tá sem som. Tenta sair e te conecto de novo. Pode ser que seja isso também. Tenta sair e eu te conecto novamente. Vou tirar aqui, tá? Aí... Gente, desconectei aqui o James. Vou tentar chamar ele novamente. Aguardando aí o James. Então, gente, em relação a essa temática aí de hoje, que o James tem colocado aí para a gente em relação aos terminais, tá? Existem aí algumas situações que, inclusive, atuais, políticas, que eu acho que seria muito interessante ele colocar para a gente, e que eu acho que vai despertar para todos vocês a curiosidade em relação aos problemas que a gente enfrenta no setor. Ele está sem som ainda, vamos ver se ele tenta conectar novamente. Pronto, vamos lá. Talvez seja a internet que possa estar fraca, né, nesse momento. Tem muitas lives em curso. Olá, amigo, novamente. Estou lhe ouvindo. Oi? Pronto, amigo. Agora sim. Recuperei. Desculpa aqui, deu algum problema de conexão.
Não, mas eu acho que é que eu tô falando, tem muitas lives agora, né, principalmente nesse horário, isso pode dar problema realmente, né, de conexão. Ok. Agora que Então, bom. dando continuidade ao que nós estávamos falando, em relação ao contexto, que é o que eu estava querendo que a gente evoluísse aí na nossa live, em relação ao contexto dos modelos, né? O Landlord e os projetos Greenfield. Tudo isso a gente sabe que faz parte do modelo de evolução, né, propriamente dito, de iniciativas privadas dentro do setor. E, assim, o que me preocupa também é que, atualmente, o porto, inclusive, de Rotterdam, porque aqui no estado do Ceará, eu tenho 2 portos, né? Por exemplo, Porto Organizado, que seria a Companhia Docas, e eu tenho o Porto do Pecém. E, como a gente sabe, o modelo Landlord é um modelo adotado, por exemplo, por Rotterdam, não é isso? E Sim. eu queria que tu pudesse atualizar um pouquinho em relação à questão da evolução disso frente a esses projetos Greenfield. Se pudesse evoluir um pouquinho nessa questão, porque é importante, até para a gente entrar um pouquinho da parte política, James, que é o que eu acho que atualmente a gente precisa trabalhar dentro de um contexto maior de entendimento para a gente poder evoluir dentro das iniciativas privadas para o nosso setor. Se pudesse contextualizar isso daí. Sim. Dentro da tua expertise. Na verdade, aqui no Brasil nós temos um misto. Por exemplo, Nova Zelândia e Inglaterra, que são países menores, lá os portos são literalmente privados. Os Estados Unidos, Alemanha, Holanda, eles já adotaram o modelo Landlord e lá funciona muito bem. Como aqui, ao meu ver, também funciona muito bem. Só que, ora, nós temos aqui esse misto. Esse misto, o que seria? Seria o modelo Landlord e também os terminais privados puros, dos quais o investidor, sob sua conta e risco, investe e movimenta, concorrendo com os portos públicos, sim. Então, esse modelo demonstra que está funcionando muito bem, e existem algumas diferenças que são relevantes entre esses 2 modelos. Por exemplo, para quem atua dentro da área do porto público, na questão da contratação, todo mundo sabe que contrata pelo órgão gestor de mão de obra. Já para o terminal privado, ele não tem, fora da área organizada, ele já não tem essa obrigação. A questão administrativa de uma empresa e outra é muito diferente. Por quê? Porque o privado, para fazer uma aquisição, ele tem muito mais agilidade, tem muito mais facilidade para fazer uma cotação de preço e vai comprar. No regime jurídico de exploração, que é do porto público, tem que fazer a licitação, então tudo isso demora um pouco mais. Sim. Eu não sei se deu algum problema. Não, aqui não, tá ok, para mim tá ok. Eu estava dizendo que sai em desvantagem, né, em relação à exploração da atividade. Exato. Mas então, falando exatamente do nosso tema diretamente, o que acontece? Nós temos esse misto hoje aqui no Brasil. O modelo Landlord e o modelo de terminal privado puro, simples. Então, eu acho que isso vem funcionando muito bem. Isso é necessário para a melhoria do sistema geral de transporte, de infraestrutura e respeito à carga que vem de fora e que vai para fora, né? Perfeito. A gente tem essa foi de toda forma é uma evolução. Eu queria que a gente chegasse até a questão que eu acho que ainda está aí tramitando, que queria colocar aí para ti, se tu pudesse também discorrer dentro da tua experiência, o que vocês têm aí evoluído desse sentido. A questão da legislação aí em relação aos incentivos, né, do reporto. Que eu acho que isso é digamos assim, uma situação que ainda está, salvo engano, em tramitação e que eu acho que a gente precisaria trabalhar um pouco mais. Tu tens alguma notícia para dar em relação a isso? Explicar um pouquinho essa questão em relação a como é que está sendo trabalhado aí por vocês? Aqui, ultimamente, eu não tenho acompanhado essa questão do reporte. Como o próprio professor Agripino falou, outro benefício fiscal que faz referência ao assunto aqui em Santa Catarina, nós temos aqui um benefício fiscal de ICMS,
que é muito importante aqui para o nosso estado, que fomenta muito as importações aqui por Santa Catarina. Isso faz uma diferença, uma competitividade muito grande. E que pese já ter diminuído a questão dos percentuais, enfim, mas ainda é um benefício de Santa Catarina. Mas isso alinhado também a toda uma estrutura que já foi criada aqui no estado de logística. Mas isso, James, a gente tem visto dentro do conceito, eu queria até te colocar, porque eu acho que isso aqui é um grande diferencial, como você estava falando, a questão do órgão, da participação do órgão de gestão de mão de obra em relação aos portos, né, organizados, né, os portos públicos, que diferencia em relação à participação, à iniciativa privada, né, dentro dos TUPs, que são os terminais de uso privado. Agora, vejamos, dentro do que a gente digamos, dessa evolução, dentro do que a gente trabalha, a gente tem visto essa exploração, né, esse modo de exploração dentro do modelo portuário brasileiro ter que ter melhorias, né, ter que ter incentivos, ter que ter investimento. A gente tem frisado muito, acho que a gente frisa isso de muito tempo para cá, né, dessa tentativa que eu acho que todos os atuantes do setor, eu digo não só da parte da jurídica, mas eu acho que todos os que se utilizam das explorações, né, ou seja, da exploração do porto em si, né, como bem público, de termos que têm investimento, né, e esses investimentos, eles vão frente à questão fiscalizatória, são investimentos, a partir que a gente tem uma conectividade maior de todos esses setores, dos órgãos anuentes, dos fiscalizadores e tudo, e eu acho que parte muito à frente os terminais de uso privado, por essa iniciativa privada ser mais fácil, né, ser mais ágil, né, nesse andamento. Eu acho que os torna mais eficaz. A questão que a gente vê dentro que até eu ia lhe perguntar, dentro do projeto Greenfield, o que você colocaria que a gente pudesse traçar e colocar para as pessoas, né, qual a importância disso para a evolução dos portos nessa nova modalidade? Eu acho que eu te perdi de novo, James. Deixa eu ver aqui se ele entrou novamente. Pronto, voltou. James, está me ouvindo? Alô? James, está me vendo? Quer entrar novamente? Pronto. Acho que ele vai entrar de novo. Gente, eu vou ter que tirar ele novamente. É isso que eu queria falar. Sobre as resistências, exatamente dos portos, exatamente isso aqui. Que eu queria que ele falasse, porque isso é importante para a gente. Não só a questão de entendimento, como reflexões. Acho que a gente precisa refletir muito em relação a essas vantagens e desvantagens. Pronto, James, novamente, entrou. Oi, não. Então, tá até onde tu pegou a minha fala? Até onde tu pegaste a minha fala? Não, com relação à contratação da mão de obra, sim, é uma diferença significativa, porque os custos da mão de obra pelo órgão são muito maiores do que pelas contratações diretas. Mas isso é uma tendência, na minha opinião, muito particular, uma tendência de mercado. Até nas empresas, você enxuga custo quando pode, quando não pode, né? Então, acho que é o mercado que forma valores, salários, enfim. E há uma dissonância muito grande da contratação de valores pela mão de obra do órgão e com a contratação direta, CLT, enfim. Então, é um diferencial que isso influi, sim, no custo dos projetos e no próprio desenvolvimento aí da matriz de lucro das empresas, mas é um assunto que é muito contestado e o governo, que pede toda essa evolução de legislação, não meteu a mão nisso ainda.
Ou seja, seriam investimentos em projetos de capital aberto que pudessem possibilitar novos investimentos. Seria isso, então? Não, é que assim, é que a questão da contratação vai depender da localização do teu terminal. Sendo fora da área do posto organizado, você já não tem a necessidade de contratar pelo órgão. Se for dentro, a contratação é obrigatória. Tem a questão do terno, das taxas de capatazia e tudo mais, que são feitas pelo órgão gestor. Fora disso, você não tem essa necessidade. Então, isso, quando o investidor pretende fazer o projeto, isso hoje já é contemplado, ele já sabe como funciona a legislação nesse sentido. Perfeito. Eu acho importante, acho que um ponto importante aqui, com relação a essas melhorias e a evolução do retorno da política pública do setor, foi a retomada agora da Conaportos e da Conaero. Foi editada agora a lei que vai retornar essa política pública. A Conaportos vai ser composta do Ministério da Infraestrutura, Ministério da Economia, ANTAC, ANAC, Anvisa. Todos esses ministérios vão fazer missões e vão participar de forma a melhorar a política portuária e o desenvolvimento de todos os setores. Saiu de novo. James, eu não estou te ouvindo. Gente, hoje realmente a conexão está péssima. Não sei o que está havendo, mas estamos tentando aqui. James? James, está me ouvindo? Peraí, vou tentar novamente, vou refazer a conexão. Está sem som. Fica ruim, porque fica ruim da gente acompanhar a tua fala, fica travando. No meu aqui está travando. Tenta novamente conectar. Pronto, vamos ver se ele conecta novamente. Fica difícil até não só da gente acompanhar, mas também dentro do contexto a gente evoluir na... Pronto, querido, exatamente. Eu não sei, esse áudio está variando muito aqui. Tá variando muito, assim, às vezes fica cortando, entendeu? E tu vai falando e a gente vai perdendo o teu som. Eu não consigo te ouvir, fico sem conseguir te ouvir. As outras pessoas também estão falando mesmo. A gente queria, inclusive, agradecer aí toda a honra, a presença do doutor Rinaldo Dantas, nosso presidente da OAB Ceará. Muito obrigada, Rinaldo. Que prazer enorme tê-lo aqui conosco. Obrigada por nos prestigiar. Mas, enfim, como estava falando, continua. Não sei onde foi que eu te perdi. Eu estava falando sobre a Conaportos. Sim. A reestruturação agora da Conaportos, que vem no mesmo modelo que era anteriormente, mas eu entendo que se houver uma política efetiva, incentivo e realmente de um trabalho sério dentro da Conaportos, inclusive para nós advogados aí das comissões e outros entes do setor, ANTAC, outros órgãos intervenientes, enfim, eu acho que isso daqui para frente tende a se firmar uma postura mais que busque maior segurança jurídica e um melhoramento de todo o setor em si. Sim, queria também, James, colocar aqui a presença da doutora Ingrid Zanella, também vice-presidente da OAB de Pernambuco, enfim, e outras autoridades aí do setor que estão acompanhando aí a nossa live. Que bacana estarmos aí todos juntos, e o que puderem interagir aí com a gente é importante, gente, para a gente poder desmistificar. Doutor Mário Povia, prazer enorme
o doutor está aqui com a gente também, e ele coloca, inclusive, um questionamento, James, olha só. Ele coloca o seguinte: acredito que o governo possa privatizar os portos não estratégicos, convolando o regime jurídico para terminais privados. Ele faz uma pergunta, ele faz aí uma indagação. Não sei se está conseguindo ler aí também. Eu depois de um tempo, consigo ler através de óculos. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Inclusive, eu sou um incentivador da privatização, né? Mas, claro que diante de regras seguras e eficientes aí, para que não ocorra um desequilíbrio no setor, mas eu entendo que o regime jurídico de terminal privado dá muito mais maleabilidade para quem vai trabalhar lá. Então, e para quem vai administrar e conduzir esse investimento. Então, eu acho que seria muito importante isso. Eu acho que não só é importante, como traz para a gente uma maior agilidade dentro daquilo que se propõe, né? Quando ele se solta, assim, essas amarras em relação à questão somente dos olhos do poder público. E aí vem um outro quesito também, que eu tinha separado aqui, inclusive para te indagar, que seria em relação ao Tribunal de Contas da União, certo? Ou seja, a gente tem aí as possibilidades de novas prorrogações, né? De antecipadas de contratos de arrendamentos portuários, enfim, se pudesse escorrer um pouquinho aí para a gente em relação a essa permissão, né, dentro do que se propõe aí no Ministério da Infraestrutura, e eu acho que é uma permissividade, a concessão aí do que legisla a ANTAC. Sim, essa prorrogação antecipada de contratos, eu vejo como de tal importância, ainda mais no momento que nós estamos passando hoje, porque vai injetar muito dinheiro aí na economia, na movimentação e na melhoria dos serviços para o setor. O TCU voltou atrás naquela cautelar e já permitiu que tanto a ANTAC quanto o Ministério da Infraestrutura firmem essas antecipações de contrato, que estava sendo proibido desde 2018. Porque o TCU entendia que a ANTAC não tinha, a princípio, capacidade técnica para fazer essas avaliações. Isso, depois de uma série de mudanças, uma nova postura da agência, permitiu que o TCU desse esse voto de confiança para ambos, tanto para a ANTAC quanto para o Ministério. Então, acho que essa é uma boa notícia desse ano já para o setor. Isso é importante, né? A gente ter essa consideração da evolução em relação a essa questão de investimentos privados do setor. Eu acho que a gente também vai precisar de uma maior, ou talvez até muita evolução, doutor Mário, em relação à questão da fiscalização, né, e de novos regramentos. Não sei como é que está isso daí, essa questão em evolução hoje, mas eu acho que diante do que a gente vê, quando a gente começa a plantarmos, né, dentro da União, a solta das amarras, a gente precisa também ter uma maior, digamos, um maior acompanhamento, né, porque isso vai gerando também outros problemas, né, de fiscalização, de anuência, quando você começa a ter vários terminais para a gente poder também ter fiscalização, né, acertada dentro dessas novas modalidades, né, quando surge essa possibilidade. Enfim, vejamos que... Inclusive, especificamente na questão dos terminais privados, antes não existia isso, mas hoje você tem, a partir do momento que você tem a aprovação do seu projeto pela agência, pelo poder concedente, você tem 5 anos para começar a operar o terminal, sob pena de revogação da outorga. Então, acho que isso é muito importante, porque gera uma responsabilidade para cima do investidor e que respeita o cronograma que foi apresentado. E a ANTAC tem realizado bem isso. Perfeito. E a possibilidade de isso, assim, de destravamento, né? Quando você coloca em relação ao tempo, eu tenho que ter um retorno realmente mais rápido. Mas a gente sabe que realmente, quando há esse tipo de investimento, até pela grandiosidade dele, os investimentos não vêm, né, a reboque no mesmo passo, né, em que o investidor, digamos, começa o seu projeto, né? A gente sabe que isso também demora um tempo, né? Mas, Jones, Desculpa. Pois não, pode falar.
E quando você está num projeto desse terminal privado, você tem esse custo que você referiu, é um custo imediato com retorno. Então, qualquer interface diferente, uma crise, tudo prejudica. A questão é muito importante, a questão tanto da segurança jurídica e da interface, não só a questão ANTAC, poder que você tem, mas você faz uma interface com a Receita Federal, com a Visa, com o MAPA. São vários órgãos intervenientes que estão dentro do teu negócio. Hoje, os terminais, até mesmo os portos, sofrem com a falta desse profissional para atuar no desembaraço aduaneiro, nas fiscalizações. Isso é geral, no Brasil inteiro. E a dificuldade de se criar um concurso público para repor vagas de pessoas que já aposentaram, saíram. Então, no nosso setor, isso tem que ser revisto urgentemente pelo governo, e eu espero que a Conaportos tente sanar aí essa falta que vem acontecendo já de anos quanto a isso. É o que eu vejo também, eu vejo isso como um grande gargalo para a evolução dessa matéria, desse momento em que a gente vive, né? Se a gente planeja realmente desamarrar, a gente também precisa, né, implementar modalidades, né, de como fiscalizar, de como anuir, ter maior agilidade em relação a isso. Bem, aqui eu estava lendo aqui, a Elisa, ela coloca o seguinte, que eu acho que ainda não foi respondida a pergunta dela. A prorrogação antecipada não prejudica a concorrência, redução de custos portuários, ela faz essa observação. E coloca, né, Elisângela, Confederação da Agricultura. Ela se identifica como sendo da Confederação da Agricultura, não é isso, Elisa? Ela coloca que a prorrogação antecipada, ela não prejudica a concorrência. Há uma redução de custos portuários. Perfeito. Bem, James, foi muito interessante aí a colocação. Tu tem mais alguma consideração a fazer? A gente já está aí há 10 minutos, praticamente, do término da nossa live, certo? E eu queria ouvir aí as tuas considerações finais em relação ao nosso tempo. Bom, eu agradeço, peço desculpas aí pelas falhas de conexão. Para mim aqui também está cortando o áudio às vezes. Mas eu gostaria de aproveitar aí o momento para convidar todos os presentes para que venham para Balneário Camboriú, Santa Catarina, nos dias 22 e 23 de outubro, participar do 9º Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, dessa vez promovido aqui pela nossa OAB. Nós estamos fazendo de tudo aí para fazer um grande evento. Vai ser muito bacana. Vamos tratar dessas questões hoje envolvendo aí a Covid-19. Nós já temos um painel de multimodalidade com a confirmação e o apoio institucional da ANTAC, da ANAC, da ANTT, do próprio Ministério da Infraestrutura. Esse painel já está fechado. E outros que nós vamos fazer mais próximo das vésperas, por causa do fechamento do tempo desse palestra. Mas toda a equipe da OAB, dos advogados aqui da OAB, das comissões locais, aqui de Itajaí, de Joinville, de Ituba, estão trabalhando muito para fazer um baita congresso nacional e convido a todos aí. Então, queria dar esse recado. Eu também estarei presente e coloco aqui para a Ordem dos Advogados e para a OAB Ceará também. E vou fazer também aqui a divulgação do nosso congresso. Eu acho que vai ser um importantíssimo momento, mais um importantíssimo momento para nós estarmos juntos. Eu acho que o congresso está entregue em excelentes mãos e eu acho que você vai fazer realmente um brilhante trabalho. E parabéns. Obrigada pela live, obrigada pelos assuntos. Muito obrigado pelos presentes. E obrigada também por trazer esse assunto de tanta importância que eu acho que merece a gente evoluir nessa discussão muito mais. Eu espero, inclusive, peço aí à doutora Eliane, que também está nos ouvindo, que a gente possa, inclusive, traçar, né, novamente outros assuntos sobre esse setor. Eu acho que a evolução dos portos, né, nesse momento, é de suma importância a reflexão. Então, fica aí para a gente, né, trazermos mais discussões. Teremos outra live, inclusive, no dia 23. Queria já também chamar a todos e agradecer aí a sua presença, certo? E finalizando, dizendo o seguinte, que é muito importante nós estarmos todos juntos, falando a mesma língua, entendermos da matéria, para que a gente possa cada vez mais evoluirmos, né, e traçarmos